James Doakes não estava errado. Se você revisitar a segunda temporada hoje com a frieza necessária para ignorar o carisma de Dexter, essa é a única conclusão possível. Se olharmos para a história da televisão, poucos antagonistas foram tão tragicamente competentes e, ao mesmo tempo, tão catastroficamente falhos quanto o Sargento Doakes. Ele foi o único personagem em toda a série, talvez com exceção tardia de Lagertha, que olhou para Dexter Morgan e não viu o bom moço, o irmão, o pai ou a analista de sangue competente. Ele viu o vazio, ele viu o predador. E o mais fascinante, o que realmente nos mantém acordados analisando essa dinâmica, é que Doakes perdeu o jogo não porque era menos inteligente que Dexter, mas porque ele tentou caçar um monstro usando as ferramentas erradas, no tempo errado e principalmente sozinho. A tragédia de James Doakes é que ele tinha todas as peças do quebra-cabeça nas mãos, ele tinha um instinto, tinha o alvo e no final tinha até as provas físicas. Foi por pouco, por muito pouco mesmo. E hoje nós vamos analisar exatamente como ele poderia ter vencido essa guerra e onde exatamente ele assinou a sua sentença de morte. Para a gente entender como Doakes poderia ter pego Dexter, primeiro a gente precisa entender porque ele era o único que desconfiava. A maioria das teorias em fóruns e discussões sobre a série apontam para o seu passado nas operações especiais. Ele tem o que nós chamamos de o olhar do soldado. Enquanto todos no departamento de Miami estavam preocupados com política, carreiras ou casos individuais, Doakes operava em uma frequência de sobrevivência. Ele reconhecia a escuridão porque ele mesmo carregava uma escuridão imensa dentro de si. A grande ironia e talvez o primeiro ponto cego de Doakes foi não perceber que Dexter não era apenas outro assassino. Dexter era um camaleão social. O erro primário de Doakes começou muito antes dele encontrar as lâminas de sangue. Começou quando ele decidiu tratar Dexter como um suspeito comum, um esquisitão que poderia ser intimidado. Doakes tentou usar a força bruta e a intimidação psicológica contra alguém que não processa o medo da mesma forma que um ser humano normal. Toda vez que Doakes aumentava o tom de voz, empurrava ou confrontava Dexter publicamente, ele não estava encurralando o monstro, ele estava, na verdade, ajudando Dexter a construir o seu disfarce de vítima. E eu nem preciso mencionar o constante bullying com o nosso querido e devotado Dexter. Esquisito, doente do caralho, aquele mongoloide anormal. Caralho, você é o açougueiro de Bay Harbor. A comunidade de fãs frequentemente debate o momento exato em que Doakes perdeu a guerra. Muitos apontam para a cabana nos Everglades, mas a derrota tática aconteceu muito antes, dentro da delegacia. O maior erro de James Doakes foi o isolamento. O orgulho dele foi a sua ruína. Pense na posição dele. Ele era o sargento respeitado, com acesso direto à Tenente Lagertha, que é a sua grande amiga. E durante a segunda temporada também tinha grande acesso ao próprio Frank Lange, uma lenda do FBI. Se Doakes tivesse em qualquer momento engolido seu orgulho e apresentado suas suspeitas de forma profissional, em vez de emocional, a história teria acabado no episódio 4 ou 5 da segunda temporada. Imagina um cenário onde Doakes, em vez de seguir Dexter obsessivamente por conta própria, tivesse ido até o Lange e dito: olha, o comportamento desse analista forense não bate, ele está em todos os locais de crime, ele tem um passado traumático não resolvido e a minha intuição diz que há algo errado. Lange, sendo o caçador meticuloso que era, teria ouvido? Talvez não de início, mas Doakes cometeu o grande pecado de tornar tudo isso pessoal. Ele permitiu que Dexter entrasse em sua cabeça. Ao reagir com raiva, ele se tornou o policial desequilibrado, aos olhos do departamento, o que permitiu que Dexter manipulasse a narrativa com uma facilidade. Dexter transformou a perseguição legítima de Doakes em assédio, usando as regras sociais contra o sargento. Agora vamos falar sobre um momento crucial, as lâminas de sangue. A descoberta das provas no apartamento de Dexter é o clímax da competência de Doakes e simultaneamente o abismo de sua incompetência forense. Quando Doakes encontra a caixa de lâminas escondida no ar-condicionado, ele tem a arma do crime nas mãos. Ele tem a prova definitiva de que Dexter é o açougueiro de Bay Harbor. E o que ele faz? Ele toca na caixa
ele a pega, ele a leva consigo. Do ponto de vista de procedimento policial, isso é um pesadelo. Qualquer advogado de defesa destruiria essa evidência no tribunal alegando contaminação ou plantio de provas, algo que ironicamente Dexter acaba usando contra ele depois. Mas vamos além do tribunal. O erro tático aqui foi não chamar reforços imediatamente. Doakes estava em posse da maior evidência criminal da história de Miami. O procedimento que teria salvo sua vida e condenado Dexter à cadeira elétrica teria sido sair do apartamento, ligar para Laguerta ou Lande e dizer: estou no local, tenho a evidência, preciso de uma equipe forense agora. Se ele tivesse feito essa ligação, Dexter estaria acabado. Não haveria como Dexter explicar a caixa, não haveria como Dexter plantar as digitais de Doakes nas lâminas retroativamente, se a cadeia de custódia tivesse sido estabelecida ali mesmo. Mas Doakes queria a confissão. Ele queria ver o medo nos olhos de Dexter, ele queria ser aquele que quebrou o monstro, essa necessidade de validação pessoal, de ser o herói solitário. O macho Sigma custou tudo para o Doakes. Ah, e antes que eu me esqueça de falar, se você curte esse tipo de análise que foge do óbvio e mergulha na psicologia dos personagens, considere se inscrever no canal. Eu sou o Eduardo e aqui a gente despreza o comum. Mas voltando para o vídeo, existe também um aspecto fascinante sobre a tecnologia e a época em que a série se passa. Nos dias de hoje, com câmeras de segurança em todos os lugares, GPS em todos os celulares e leitores de placa automáticos, Dexter teria sido pego em algum momento, principalmente quando ele iniciou seus trabalhos como passageiro sombrio. Mas Dexter também se provou adaptável a essa nova realidade, principalmente para quem assistiu Dexter Resurrection, já mostra essa interação com essas novas tecnologias. Mas mesmo com a tecnologia da época, Doakes falhou em documentar a sua investigação. Ele não tinha um dossiê oficial, ele não tinha gravações de áudio de suas interações, ele operava no escuro. Se Doakes tivesse mantido um diário de vigilância oficial com horários, locais e observações e tivesse deixado uma cópia disso com um advogado ou alguém de confiança, um seguro de vida por assim dizer, Dexter não teria conseguido incriminá-lo tão facilmente após a sua morte. A narrativa de que Doakes era o açougueiro só colou porque Doakes não deixou nada para trás que provasse o contrário, exceto sua reputação manchada por explosões de raiva. Dexter, por outro lado, é um mestre da burocracia forense. Ele sabe como os papéis funcionam, como as evidências são catalogadas. Doakes subestimou o poder da burocracia. Ele achou que a verdade por si só seria o suficiente. No mundo de Dexter e no mundo real, a verdade não vale nada sem a prova documentada e a narrativa correta. É por isso que todos os dias inocentes são presos. Mas agora vamos falar da Layla. A Layla Turney, uma personagem que divide opiniões, mas aqui no canal nós reconhecemos, ou talvez só eu, como a força do caos necessária para a trama, por mais covarde que tenha sido essa decisão. A interação final entre Doakes, Dexter e a Layla é o prego no caixão de qualquer chance de justiça. Quando Doakes é capturado e mantido na cabana, ele ainda tem uma chance de vida. Ele tenta negociar com Dexter, tenta entender a moral distorcida do código de Harry. É um dos momentos de diálogo mais ricos da série, onde vemos duas filosofias de morte colidindo. Mas Doakes comete o erro de subestimar a loucura da Layla. Ele a vê como uma vítima, ou talvez como uma cúmplice relutante, não percebendo que ela é, à sua própria maneira, tão perigosa quanto Dexter. Layla é a variável que Doakes não poderia prever, porque ela não opera pela lógica policial nem pela lógica do código de Dexter. Ela opera por paixão e obsessão pura. Doakes morre não pelas mãos do monstro que caçou, mas pelas mãos da mulher que amava o monstro, o passageiro sombrio. É um final muito trágico para um personagem tão marcante. Dexter, o vilão protagonista, sai ileso não por sua genialidade, mas pela sorte de ter uma sociopata apaixonada limpando a sua bagunça. Mas vamos voltar ao cenário hipotético. Como Doakes poderia ter vencido? A resposta está na paciência. Se Doakes tivesse tratado Dexter como um alvo de vigilância de longo prazo, em vez de um inimigo imediato,
ele teria vencido. Imagina um Douglas que sorri para Dexter no corredor, um Douglas que finge ter superado a desconfiança. Dexter teria abaixado sua guarda, e Dexter comete muitos erros quando está confiante. Vemos isso acontecer várias vezes ao longo das temporadas. Se Douglas tivesse se tornado invisível, em vez de onipresente, ele teria pego Dexter em flagrante. Ele poderia ter instalado um rastreador GPS no barco. Ilegal, talvez, mas eficaz para encontrar o local de desova. Ele poderia ter seguido Dexter em uma daquelas noites em que ele sai com um kit de morte, mas mantendo a distância de 2 carros pelo menos, sem confrontos em posto de gasolina, sem encaradas no laboratório. A vitória exigia que Douglas se tornasse um fantasma, mas a sua personalidade o impedia de ser mais sensato e inteligente, talvez. O outro ponto que muitos esquecem é a relação de Douglas com a família de Dexter. Douglas interagia com a Deborah, interagia com a dinâmica da delegacia, ele poderia ter usado isso. Se ele tivesse plantado a semente da dúvida na mente de Deborah de forma sutil, em vez de atacar o irmão dela, ele poderia ter ganhado uma aliada. Mas ele atacou a única coisa que Deborah valorizava incondicionalmente. Isso faz com que Deborah, e por extensão a Lagertha, fechassem fileiras em torno de Dexter. Na psicologia de grupo, quando você ataca um membro querido do grupo, o grupo se une para defendê-lo, ignorando a lógica. Dexter usou essa dinâmica social como um escudo. Ele se esconde atrás da imagem do irmão da Deborah, namorado da Rita, pai de família, e ele também é filho de um policial bem reconhecido na corporação. Douglas tentou perfurar esse escudo daquele jeitão dele, só que não era o jeito mais inteligente, quando na verdade ele precisava de paciência e também se tornar um camaleão social. Há também uma análise interessante sobre o código de Harry versus o código de Douglas. Douglas operava sob uma moralidade rígida, mas ele mesmo tinha sangue nas mãos de seu tempo nas forças especiais. Ele não é inocente. Ele também já matou muito. Dexter, em vários momentos, tenta apontar essa hipocrisia, sugerindo que eles não são tão diferentes. E talvez não fossem. Ambos eram matadores. A diferença é que Douglas matava sob ordens ou em situações de combate, com algumas exceções sombrias que a série sugere e também é melhor sugerida na obra original. Eu falo um pouco melhor sobre esse lado sombrio do Douglas nesse vídeo que tá aí no card aí em cima. Se você se interessar, clique e assista após esse. Só que Dexter matava por necessidade fisiológica. Douglas falhou em compreender essa distinção. Ele achava que Dexter era apenas um maluco, um desorganizado emocionalmente. Ele demorou a perceber que Dexter era uma máquina disciplinada. Quando Douglas está na jaula, na cabana, ele finalmente entende a magnitude do que Dexter é. Você vê nos olhos dele o pânico, o medo real, não de morrer, mas de perceber que o mal que ele está enfrentando é muito mais antigo, profundo e estruturado do que ele imaginava. Naquele momento, Douglas percebe que não está lidando com um criminoso, mas com um fenômeno da natureza. Os erros de Douglas também ressaltam a genialidade perversa de Dexter em improvisar. A trama da incriminação, plantar as ferramentas no carro de Douglas, manipular os registros, só funcionou porque Douglas já tinha criado o cenário perfeito de culpa. O comportamento errático dele, o desaparecimento não autorizado, a ida até o Haiti para investigar o passado de Dexter, tudo isso parecia, para quem olhava de fora, o comportamento de um homem culpado tentando cobrir seus rastros. Dexter apenas empurrou a narrativa na direção que a correnteza já estava levando. Dexter não precisou criar uma mentira do zero, ele apenas pegou a verdade distorcida de Douglas e a redirecionou. É por isso que Dexter é um vilão tão formidável. Ele usa a energia do oponente contra ele mesmo, como uma espécie de batalha mental. Se fôssemos reescrever a história para que Douglas vencesse, o roteiro seria menos filme de ação ou de suspense e mais um thriller de espionagem. Douglas precisava ter clonado o celular de Dexter ou grampeado na tecnologia da época. Ele precisava ter coletado o lixo de Dexter em busca de resíduos químicos. Ele precisava ter mapeado as compras de Dexter, os plásticos, as facas. Tudo isso deixa rastros. Mas Douglas estava meio que viciado na adrenalina do confronto direto. Ele queria olhar nos olhos do inimigo, e no mundo de Dexter, quem olha nos olhos do monstro, por muito tempo acaba sendo devorado. Nós queríamos que Dexter escapasse. Sim, a maioria queria. Queríamos mais temporadas. Mas o preço dessa liberdade foi a vida e a honra de James Douglas.
A lição que fica da caçada falha de Doakes é que o instinto não é nada sem a estratégia. Doakes perdeu para que a lenda de Dexter pudesse viver, e essa é a tragédia fundamental que torna a segunda temporada uma obra-prima de tensão. Agora eu quero saber de você, o que Doakes poderia ter feito para pegar Dexter? E se você acha que isso foi uma boa decisão de matar ele naquele momento, ou se ele deveria ter ficado vivo por mais tempo, ou quem sabe ficar vivo até o fim da série.